teremos um relato impressionante, aonde uma vozinha nordestina deu um jeito no lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Jurema Ornelino. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2017. Eu fui visitar a minha avó, que mora no interior do Ceará. Eu resido no Rio Grande do Norte e a minha avó paterna nasceu e mora no Ceará. O nome da minha avó é Dona Zuleika e o apelido dela era Zuleika Queima-Água. Vou explicar para vocês, seus inscritos, o motivo da minha avó ter esse apelido, GRP. Minha avó teve 10 maridos, uma velhinha arretada e só teve filhos com o primeiro marido. Com o meu avô, ela ficou casada durante anos e depois ele veio a falecer. Então, minha avó passou a receber a aposentadoria do meu avô. E para não perder a aposentadoria dele, ela só queria juntar os panos com os homens que ela se relacionava. O 10º marido dela teve a audácia de trair ela. Ele tinha 50 anos, era muito mais jovem que a minha avó. E foi a partir daí, GRP, que o apelido da minha avó surgiu. Aos 65 anos de idade, minha avó permitia que seu 10º marido ficasse em casa, cuidando da casa, enquanto a minha avó ia trabalhar na roça. E um belo dia, ele resolveu traçar a vizinha, que era uma moça muito mais jovem que a minha avó. Minha avó trabalhava na roça porque queria, ela gostava de espairecer a mente. Não tinha necessidade dela trabalhar na roça, já que, como eu disse, ela tinha aposentadoria do meu avô. E quando a minha avó descobriu que o 10º marido estava saindo com a vizinha, minha avó criou um plano maléfico para se vingar do cabra. A égua, GRP, minha avó era louca de pedra. Ela esperou o cabra dormir, colocou um caldeirão de água para ferver no fogão a lenha, esperou a água ferver e quando a água estava no ponto, ela pegou um pano bem grosso, pegou o caldeirão e jogou a água fervendo no documento do cabra. O cabra, quando sentiu a água fervendo no seu documento, levantou e saiu correndo, gritando de dor feito louco. Foi nessa hora que a minha avó jogou toda a roupa dele para fora e expulsou de Tucujo da casa dela. E disse para ele que se ele voltasse ali, ela ia atirar nele. GRP, a minha avó tinha arma em casa. Bom, essas explicações eu dei para que vocês, seus inscritos, possam entender quem é a minha avó. Como eu disse, em 2017 eu fui visitá-la. Minha avó estava solteira e não estava num relacionamento sério com ninguém naquele momento. Eu passaria 15 dias com ela e quando eu pensei que a minha estadia seria tranquila, uma certa noite, uma sexta-feira, algo inusitado aconteceu. Minha avó colocou água no fogo e falou que ia fazer um cafezinho para que a gente pudesse beber antes de dormir. Ter a companhia da minha avó era com certeza uma sessão de pura aprendizagem. Depois do cafezinho, fomos dormir. E eu notei que a minha avó largou o caldeirão no fogo. Eu falei para minha avó, a senhora não vai apagar isso daí não? A minha avó disse para mim, tá só na brasa, minha filha, logo, logo acaba. Deixa o pau torar, não dá nada não. Vamos dormir que amanhã eu quero acordar cedo para arrancar umas macaxeiras. E lá fomos nós dormir. Por volta da meia-noite, escutei um barulho na janela do quarto. Acordei a minha avó, que estava roncando. E na hora eu disse para ela, vozinha, tem alguém na janela da casa. A minha avó levantou e disse para mim, fica calma, eu vou perguntar quem está lá fora, peraí. Minha avó então perguntou, quem está aí? E ninguém respondeu. Aí minha avó já começou a ficar furiosa e gritou, quem é que tá aí, diacho? Responde! Mas o silêncio continuava. Então minha avó disse para mim, fica quietinha aqui, minha filha, eu acho que eu sei o que é que está lá fora. Minha avó foi para a cozinha, mas eu não fiquei lá no quarto não, fui atrás dela. E aí lá na cozinha ela falava aos 4 ventos, mas que peste do inferno, filho de rapariga!
Essa peste não faz nada da vida e fica enchendo o saco dos outros? Eu, atônica, perguntei para minha avó. Mas, vozinha, a senhora tá falando de quem? Foi aí que algo se jogou na porta da cozinha. Eu dei um grito, pois eu levei um baita susto. E eu falei para minha avó, Santa Mãe de Deus, o que que é isso? Minha avó ficou um pouco pensativa, depois olhou para o caldeirão e disse para mim: essa água está tão quente que chega a estar pelando. Foi aí que a minha avó deu um sorriso, como se tivesse tido uma ideia. Ela virou para mim e falou: é hoje que eu curo o Gerardo. Eu, na hora, falei para minha avó: mas quem é Geraldo, vó? Pelo amor de Deus, vó, senhora, tá mal falada. A senhora está pensando em jogar água quente em alguém de novo? As pessoas daqui falam que a senhora é louca. E se o meu painho souber que a senhora jogou água fervendo em mais alguém, meu Deus, ele vai surtar. A minha avó falou para mim: Zé Augusto vai surtar? Eu coloquei esse filho de rapariga velha no mundo? Se alguém tem que surtar aqui, sou eu. Eu sabia que eu deveria ter dado umas varadas de marmelo naquele menino. Ele puxou o pai dele. Seu avô sempre foi molenga. Tinha um coração de ouro, mas era um grande molengão. E seu pai saiu igualzinho a ele, minha filha. Mas deixe isso pra lá, eu acerto seu pai depois. Agora vamos acertar os passos do Gerardo. Eu olhava para minha avó e, sinceramente, eu não estava entendendo era nada. E fiquei a pensar, quem será que era esse tal de Geraldo? Aí minha avó pegou uma caneca menor, pegou água fervendo o caldeirão e disse para mim: vamos, venha, bora bichinha, vamos espiar na janela. E ainda ela me disse: quando eu pedir para você abrir a janela, você tem que abrir, combinado? Eu, totalmente assustada, falei para minha avó: mas vó, isso não é perigoso não? Pelo amor de Deus, vó, não vamos abrir a janela não. Mas quem é que podia com a minha avó, GRP? Ela não me deu ouvidos e gritou: quando eu mandar, você abre a janela e pronto. Aprenda a obedecer os mais velhos, menina. E com o grito que a minha avó deu, aquilo se jogou na janela do quarto. Então minha avó espiou pela janela e assim que o bicho se afastou, ela falou para mim: agora abre, minha filha. Eu abri e fiquei petrificada com o que vi. Quase desmaiei. Minha avó gritou: engraçado, você quer entrar na minha casa? Toma água fervendo no lombo para você largar a mão de ser besta. E mandou a água no bicho. O bicho saiu correndo, gritando, com fumaça saindo da cara dele. Eu não conseguia acreditar no que eu tinha visto. Aquilo era enorme. Tinha pelos avermelhados, orelhas pontiagudas, a face lembrava um ser humano, mas também era um cão. A minha avó fechou a janela e eu desatei a chorar, perguntando para minha avó que bicho era aquele. E a minha avó falou com toda a tranquilidade do mundo: isso aí é um lobisomem, minha filha. Já é a 4ª vez esse ano que ele ataca a minha casa. Eu tinha sido compreensiva com ele, até porque ele é filho da minha amiga Toninha, mas tudo tem limite, né? Já chega. Ela que cuide do filho dela do inferno. Amizade é amizade, folgadice à parte. Eu, chocada, ouvia cada detalhe do tal lobisomem e tentava entender tudo aquilo. E eu juro que se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu jamais teria acreditado. E quando o dia amanheceu, bateram na porta da casa da minha avó. E quando a minha avó atendeu, viu que era a dona Toninha, a mãe do Gerardo lobisomem. Ela foi reclamar com a minha avó, pois, segundo ela, o filho dela tinha chegado em casa com a cara toda queimada. E ele disse que a minha avó jogou água quente nele e que ele não fez nada de errado para levar água quente na cara. Só estava caminhando próximo à casa da minha avó e a minha avó teve coragem de fazer isso com ele. Minha avó foi logo falando para dona Toninha: mas não é possível. Além de virar bicho, essa peste de menino ainda é mentiroso. Escuta bem, Toninha, eu gosto muito de você, mas seu filho passou dos limites. Olha para minha porta, está toda arranhada. Você realmente acredita que ele estava apenas caminhando? Ou você dá um jeito na sua prole do mal? Ou quem vai dar um jeito nele sou eu. Ana Toninha viu a porta toda arranhada, pediu desculpas para minha avó e disse que acertaria os passos do filho dela. Segundo a minha avó me contou, todo mundo ali sabia que o Gerardo virava bicho. E ela me disse que apesar dele virar bicho, nunca ele tinha feito mal para ninguém. Só que a minha avó não era todo mundo, né? E ela não pensava dessa maneira sobre o Gerardo. Para ela, ele era perigoso, traiçoeiro e mentiroso. E a minha avó deixou claro para dona Toninha e também para mim que da próxima vez ela não ia
tacar água quente nele, não. Ela ia tacar era chumbo grosso. Depois de tudo isso, eu fiquei mais alguns dias ali na casa da minha avó. E a dona Toninha e o Geraldo lobisomem, filho dela, desapareceram. Graças a Deus, né, GRP? Voltei para minha casa no Rio Grande do Norte. Quando eu contei ao meu pai o fato ocorrido, ele disse para mim: Meu Deus do céu, a sua avó é um caso perdido. Eu já falei para ela que aquele lugar é perigoso, mas ela não me escuta. Eu não falei nada para o meu pai, GRP, mas eu acho que o perigo mesmo é a minha avó. Passei a ter muitos pesadelos, pois aquilo mexeu comigo. Em 2019, minha avó faleceu. E você acredita que nunca mais eu tive um pesadelo com a fera? Meu medo sumiu. É como se a minha avó tivesse levado meu medo embora. Ah, JRP, se você soubesse como eu tenho saudades da minha avó. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui agora para ouvir o relato na sua voz. Ela ficaria orgulhosa e com certeza ia se sentir famosa e importante. Agradeço a você por narrar meu relato, a você gratidão. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Jurema Ornelino. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Jurema Ornelino, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos.